Lembre-se do exato momento em que riram da sua cara, achando que você era o alvo fácil. Aquele sorriso de deboche, aquela certeza arrogante de que podiam te menosprezar e sair ilesos. O universo estava observando em silêncio absoluto. Eles pensaram que sua calma era medo, que sua quietude era fraqueza, mas o que eles não sabiam é que você estava apenas focado, deixando que a própria zombaria deles assinasse o atestado de queda. A partir de hoje, a cena muda. O silêncio que usaram para te humilhar é o mesmo que está prestes a gritar a verdade. Você pensou que seu isolamento era um castigo, mas era a blindagem perfeita. Esta é a ativação energética que você esperava. Você não precisava de vingança. Você só precisava de alinhamento. Nesta mensagem, vou detalhar, passo a passo, a verdade que eles entenderam tarde demais. O universo sempre protege quem está em silêncio e alinhado. Eles acharam que você não revidaria, mas não se brinca com a energia de quem é escolhido. Eles caíram na própria armadilha que cavaram para você, para que esta energia de correção e vitória se manifeste na sua vida. Agora, eu peço que você declare sua prontidão ao universo. Primeiro, fortaleça esta missão, curte o vídeo e se inscreve no canal para fazer parte desta comunidade de força silenciosa. Segundo, e crucial para a sua ativação, eu preciso que você comente o número 11. Comentar. É a sua declaração de que você aceita a reversão do jogo, a justiça que está vindo e que você está pronto para testemunhar o circo da arrogância deles ruir. Comente 11 agora mesmo. Sua elevação é a prova que eles nunca quiseram ver. Vamos à verdade. Eles achavam que o seu silêncio era medo, que você estava paralisado, que você não tinha como reagir. Que erro! Na verdade, você estava apenas se concentrando. Enquanto eles faziam barulho para chamar atenção e garantir o palco, você estava construindo sua base, se curando e se alinhando com uma força que eles jamais entenderiam. Você não precisava gritar para provar nada. Estava ocupado demais, se tornando inquebrável por dentro. Essa calma que eles ridicularizaram era a sua armadura mais pesada, e eles não faziam ideia da potência que estavam subestimando. A arrogância deles os fez acreditar que a história era sobre eles, mas o universo observa quem age com integridade, não quem faz espetáculo. Você foi o espelho que expôs a insegurança deles. Cada piada que fizeram sobre você era, na verdade, um tiro que ricocheteava em suas próprias vidas. Eles te atacaram pensando que você era um alvo fácil, mas você é o ponto de correção, o alinhamento. O seu silêncio não significa que você se rendeu. Significa que você deu espaço para que a energia deles falasse por si. E agora, a verdade está batendo neles com a força que você nunca precisou usar. Agora, você vê o resultado. Eles estão tropeçando nas próprias armadilhas, enquanto você continua a subir sem esforço. Mas há algo ainda mais vital que a sua ascensão. A questão não é apenas provar que você estava certo, mas entender por quê. Você sempre soube o final deles. Sua intuição não é sorte, é uma bússola afinada com a realidade. O que eles chamaram de loucura ou drama era, na verdade, a sua capacidade de ler o mapa antes de todos. Será que você consegue identificar o momento exato em que a sua visão ultrapassou a realidade deles, transformando você de alvo em observador? Pense em todas as vezes que zombaram de você, achando que o seu silêncio era medo. Eles gritavam para chamar atenção, mas o universo observa o que é calmo. Sua força não está na briga, mas na sua postura e alinhamento. Eles confundiram sua humildade com fraqueza, achando que, por você não reagir, estava desprotegido. Mal sabiam que estavam rindo da pessoa que tem o tempo a seu favor. Você não precisou lutar, apenas existir na sua verdade, e é isso que os desestabiliza. A ironia é que a energia que eles usaram para te derrubar foi exatamente a que os fez tropeçar.
Eles planejaram sua queda, mas cavaram a própria cova. Você percebeu como tudo que tentaram contra você voltou para eles? Não foi má sorte, foi correção. Quando alguém ataca uma alma alinhada, o universo devolve o golpe ao remetente com precisão cirúrgica. Sua calma e seu foco se tornaram o espelho que expôs a insegurança deles. O riso deles era temporário, sua ascensão é um fato irreversível. Eles ainda não entendem o que aconteceu. Eles veem a própria vida desmoronar e culpam o destino, nunca conectando o caos deles ao desrespeito que tiveram com você. O que eles não perceberam é que o universo não apenas protege quem está alinhado, ele usa você como um ímã silencioso. Mas, se a sua presença é tão poderosa que desfaz o caos deles sem que você faça nada, qual é, de fato, a armadilha mais perigosa que eles armaram para você e que só agora está explodindo na cara deles? Sinta essa energia ressoando. Você não está aqui por acaso. Esta mensagem causou um realinhamento profundo em sua consciência. Sua frequência mudou e o universo opera por gratidão e vibração. Honre essa ativação. O gesto do Super Thanks é uma bênção de retorno, um ciclo que atrai mais. Envie R$100 ou o valor que sua alma guiar. Não se trata de valor financeiro, mas sim de reconhecer espiritualmente o que foi despertado. Você não é um receptor passivo. Você é a prova de que a verdade, quando honrada, se manifesta. Eles acharam que você estava parado porque não tinha força. Que engano! A batalha que eles escolheram rindo e falando alto nunca foi sobre você. Enquanto eles gastavam energia tentando te diminuir, você estava investindo no seu alinhamento. Você não precisou gritar para provar seu valor, porque sabia que o tempo estava trabalhando a seu favor. Você estava quieto porque estava focado, e quem está focado não entra em brigas pequenas. Eles se concentraram em te atrasar, mas esqueceram que o relógio universal não espera por ninguém. O universo é implacável com quem confunde silêncio com fraqueza. Você estava apenas observando o jogo deles. Cada zombaria que te jogaram foi uma energia mal gasta, um cheque sem fundo assinado contra o próprio futuro. Eles tentaram te prender na moldura de quem eles achavam que você era, mas você estava muito além. Você não precisava revidar, porque sabia que ao lutar contra o tempo, eles estavam assinando a própria queda. Sua elevação é a resposta silenciosa que nenhuma arrogância pode ignorar. Pense nisso. Eles riram do seu processo, mas agora estão presos nas consequências que seu próprio ego criou. Eles jogaram contra o relógio e perderam cada segundo. Mas se a vitória não é sobre a vingança, e sim sobre a soberania de quem você se torna, qual é o verdadeiro preço que eles pagam quando finalmente percebem que, ao tentar te quebrar, eles apenas aceleraram a manifestação de quem você realmente é? Ei, vamos pausar um segundo. Acabamos de ver como a arrogância se destrói quando encontra o alinhamento. Mas eu preciso te perguntar, você está apenas assistindo a essa verdade, ou você está comprometido com ela? Muitos assistem ao vídeo e entendem o conceito, mas poucos agem para solidificar essa energia em suas próprias vidas. Não seja a pessoa que reconhece a verdade tarde demais. Se esta mensagem ressoou profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar e que o universo está movendo as peças em seu favor, você precisa fazer mais do que apenas concordar. Você precisa ativar essa frequência. Comente o número 11 abaixo. Por que 11? Nos sistemas numerológicos e espirituais, 11 representa a abundância infinita e o equilíbrio perfeito. É um código energético que significa que suas manifestações não são apenas possíveis. Elas já estão se cristalizando em forma. Ao digitar 11, você não está apenas participando, você está ativando. Você está reivindicando seu alinhamento e se tornando um ponto de ressonância para o que está pronto para receber.
E para garantir que essa frequência chegue a mais elos que precisam ouvir esta verdade, não seja silencioso com seu apoio. Curta este vídeo agora mesmo para sinalizar ao universo que você está pronto. E se você ainda não faz parte desta força silenciosa, inscreva-se no canal e ative as notificações. O seu comprometimento é o que nos protege e nos eleva. Vamos em frente. Eles riram, duvidaram e tentaram diminuir você, mas o que eles não perceberam é que cada zombaria deles não te quebrou, e sim te moldou. Pense nisso. Você foi jogado na fogueira do julgamento deles e, ao invés de virar cinzas, você emergiu mais duro, mais nítido e com um brilho que a escuridão deles nunca vai alcançar. A pressão que eles tentaram impor para te esmagar, na verdade, funcionou como um catalisador. Você se tornou inquebrável. E o mais engraçado é que eles são os únicos que ainda não conseguem entender de onde vem essa sua força silenciosa. Eles pensavam que a calma era fraqueza, mas era apenas foco. Cada piada de mau gosto, cada fofoca destrutiva e cada tentativa de te envergonhar foram apenas o calor necessário para forjar o seu caráter, tornando-o o diamante que você é hoje. Enquanto eles gastavam energia fazendo barulho e buscando aplausos vazios, você estava no silêncio, construindo, aprendendo e se alinhando com a verdade. Eles estavam ocupados, tentando te derrubar, e você estava ocupado demais se elevando, sem precisar de alarde ou de aprovação. Essa soberania é o que realmente os aterroriza. Você não precisou revidar o ataque deles. Você simplesmente permitiu que a sua própria evolução fizesse o serviço sujo. E agora, o jogo virou. Eles olham para trás e veem o quanto perderam de tempo, e o quanto a vida deles desmorona enquanto a sua avança. E eles ficam confusos. Eles não entendem por que o ataque falhou. E a resposta é simples. Eles confundiram a sua humildade com falta de poder. Mas lembre-se, o universo não é adepto ao barulho vazio. Ele é leal à verdade silenciosa. Se a zombaria deles te transformou em diamante, o que acontece com a pessoa que tentou quebrar essa joia com as próprias mãos, quando você finalmente mostrar todo o seu potencial? Você foi chamado de exagerado, ou até mesmo louco, por causa daquilo que você via. Eles riram da sua intuição, porque ela não se encaixava no calendário deles. Enquanto celebravam o presente superficial, você já enxergava o colapso no horizonte. Essa sua loucura era, na verdade, sua bússola calibrada. Você operava no tempo do universo, enquanto eles se guiavam pela pressa do ego. Seu silêncio não era medo. Era a quietude de quem já sabe o final da história e não precisa provar nada a ninguém. Agora, o riso deles secou. Aquilo que você previu e que rejeitaram está batendo na porta deles sem aviso. A arrogância que usaram para te humilhar virou o próprio peso que os está arrastando para baixo. Você não precisou mover um dedo para lutar. Apenas permaneceu na sua verdade. O universo ama essa inversão. Quem fez barulho para te diminuir agora se cala na própria confusão, enquanto você se levanta sem esforço. Você é o ponto de virada, e sua quietude é a prova do seu comando. O erro deles não foi apenas subestimar você. O erro foi achar que a realidade era manipulada pela voz mais alta e não pela verdade mais sólida. Eles brincaram com algo que não entendiam: sua soberania. Você não é um acidente. Você é um design. Você é o propósito que se move silenciosamente enquanto eles se distraem com o palco. A pergunta final que fica no ar é esta: se a sua mente enxergou o futuro, será que o erro deles foi duvidar de você ou duvidar do próprio tecido que mantém o universo em pé? Eles pensaram que sua calma era medo, que seu silêncio era fraqueza. O ego deles só conseguia enxergar o que queria ver. Uma chance de te diminuir. Mas você sabe a verdade. Você não estava quieto por insegurança. Você estava focado.
Enquanto eles faziam barulho, você estava construindo seu império em segredo. Sua energia estava alinhada, e isso os perturbava profundamente, porque o poder real nunca precisa gritar para ser ouvido. Sua presença era suficiente para abalar o castelo de cartas deles. O que eles não entenderam é que, ao caçoar de você, estavam assinando o próprio decreto. Sua resiliência é um fato. Eles esperavam que você cedesse, mas você usou essa pressão como combustível. Agora, observe. A vida deles está se desfazendo não por vingança sua, mas porque o universo é implacável com quem tenta derrubar a verdade. Você apenas permaneceu de pé. O fato de seu sucesso silencioso destruir o ego barulhento deles é a correção mais dolorosa que poderiam receber. Você é a prova de que a arrogância é apenas a máscara do medo. Eles te chamaram de louco, mas agora vivem as consequências que você previu. Seu caminho é feito de alinhamento, e nada construído sobre mentiras se sustenta contra sua frequência. Você não é a vítima. Você é o catalisador. Você evoluiu para um nível que eles não podem imaginar. Se o seu simples ser já fez o mundo deles desmoronar, que tipo de força é liberada quando você finalmente entende a profundidade do silêncio que eles temiam? Eles estavam tão ocupados em fazer piada com a sua calma que nem perceberam que estavam entregando o próprio jogo. Você estava em silêncio, focado, e isso era interpretado como medo ou fraqueza. Mas você e o universo sabiam a verdade. O silêncio era a sua maior arma, dando espaço para que a energia deles batesse e voltasse. Eles achavam que, ao tentar te diminuir, estavam crescendo, mas o que faziam era apenas cavar um buraco. Quanto mais fundo cavavam para te enterrar, mais perto estavam de cair na própria armadilha. Sua soberania estava justamente em não reagir, deixando que o tempo e o alinhamento fizessem o trabalho. Você não precisou gritar, lutar ou se justificar. A sua verdade era tão sólida que as mentiras deles não encontravam sustentação. Toda a arrogância, a chacota e a presunção que usaram para te atingir se tornaram um peso que, inevitavelmente, os puxou para baixo. Eles pensaram que eram os arquitetos da sua queda, mas, na verdade, eram apenas os coveiros da própria imagem. Você permaneceu firme, enquanto a fundação deles, construída em cima de ego e falsidade, começou a rachar sob a pressão da sua integridade. É a justiça perfeita que o universo entrega. O que eles não entenderam é que a vida não trabalha com barulho, mas com princípios. Ao atacarem você, que está alinhado com a verdade, eles declararam guerra à força que rege o equilíbrio. A armadilha que prepararam não era para você, mas um espelho para as próprias intenções. E agora, enquanto eles lidam com as consequências que tentaram te impor, você continua subindo. Mas como exatamente o seu silêncio se transforma em um campo de força que desintegra as táticas deles? Prepare-se, porque a forma como o universo usa o tempo para desmascarar a farsa deles é algo que você precisa ver em detalhes. O subtítulo diz tudo, não é? O universo guardou cada recibo da tentativa de apagá-lo. Você foi ridicularizado, sim, mas sua quietude não era fraqueza. Era um foco tão potente que quem zombava não podia nem conceber. Enquanto eles gritavam e faziam teatro, pensando que o barulho significava poder, o cosmos estava de olho em você, anotando cada ataque, cada piada, cada tentativa de diminuir a sua luz. Eles acharam que o silêncio era a prova de que você não tinha ninguém te apoiando, mas o que eles não sabiam é que o universo não precisa de holofotes para trabalhar a seu favor. Você não estava sozinho. Estava sendo protegido por uma força que trabalha em silêncio. Pense nisso. Cada risada que eles deram, cada fofoca que espalharam para te desmoralizar, tudo isso não sumiu no ar. Foi catalogado. Eles tentaram te apagar, mas o universo, sendo o contador perfeito que é, guardou a cópia de cada ofensa.
Esse recibo é o que garante que a balança seja ajustada. E é por isso que o que eles tentaram te fazer desmoronar se tornou a razão pela qual a vida deles começou a tremer. Você não precisou lutar, bradar ou revidar. Você apenas precisou ser você, alinhado à sua verdade, e essa energia faz o trabalho pesado. Sua estabilidade expôs a instabilidade deles. E é aqui que a ironia se torna a sua maior aliada. Eles pensaram que, ao te atacar, estavam assinando a sua derrota. Na verdade, estavam selando a própria queda. O universo tem um jeito implacável de virar o jogo, onde o que foi plantado para te derrubar se torna o solo da sua ascensão. Você está prestes a entender como esse arquivo de recibos se manifesta na vida de quem te subestimou. E porque a verdade sobre a sua jornada é o único roteiro que não pôde ser reescrito. Mas o que acontece quando a arrogância deles se choca com a precisão divina? A próxima peça do quebra-cabeça é a resposta que eles tentaram enterrar. Eles vieram atrás do seu brilho porque achavam que a sua luz era fácil de pegar, como um objeto qualquer. O que eles não entenderam é que essa luz tem uma origem diferente. Ela está codificada só para você. Eles quiseram a glória sem passar pela sua dor. Quando tentaram roubar sua frequência, foi como engolir algo que o corpo deles não aceita. Você nem precisou revidar. A própria pureza da sua energia se tornou o veneno deles. É por isso que você os vê desmoronar. A tentativa de roubo causou um incêndio interno que eles não conseguem apagar. Eles zombaram alto, achando que o barulho deles era prova de poder. Mas você sabia que o poder de verdade está no foco, no silêncio que o universo respeita. Sua calma não era fraqueza, era a certeza do final da história. Sua postura inabalável acendeu um alarme na insegurança deles. O riso deles não era sobre você ser engraçado, era sobre o medo que você os fazia sentir sem sequer levantar a voz. Eles atacaram o que não conseguiam entender. E é nesse ponto que a inversão de papéis se torna inevitável. Você percebe que a armadilha que montaram não só falhou, mas se tornou o trampolim para a sua própria ascensão. O que eles chamaram de seu fracasso era, na verdade, a sua fase de preparação. O universo tem uma lei implacável. Aquilo que é construído sobre a mentira cai. Eles acharam que estavam escrevendo o seu fim, mas apenas forneceram a matéria-prima para o seu novo começo. Chegou a hora de entender o último movimento. Se você não precisou mover um dedo para que a justiça fosse feita, qual é a verdadeira moeda que o universo cobra daqueles que tentam roubar o destino de quem é protegido? Eles pensavam que você viria com espadas e gritos para responder às provocações. Mas a verdade é que sua missão é muito maior. Você não foi enviado para travar a batalha deles. Você foi enviado para encerrá-la. Sua simples presença em alinhamento é o que faz a balança pender. Enquanto eles fazem barulho, achando que a atenção é poder, você se mantém firme. Você é o mestre de obras do equilíbrio, o ponto silencioso que corrige o caos. Você não precisa provar nada. O universo já fez o inventário da sua força. Lembre-se, o riso deles era apenas a reação assustada de quem sentiu seu potencial e não soube lidar. Eles tentaram te diminuir porque a sua calma expôs a fraqueza deles. Você é a prova viva de que a força verdadeira não faz alarde. Sua soberania está no fato de que você não precisa se justificar. Quando o mundo está torto, você não briga com o caos. Você se torna a verdade que o corrige. Você é a peça central que realinha tudo, sem fazer esforço, apenas existindo. O que eles não perceberam é que, ao zombarem de você, eles estavam, na verdade, assinando um contrato de consequências com o universo. Eles acharam que o preço seria pago por você, mas a fatura chegou para eles, cobrando o triplo da arrogância. A verdade sempre vaza, e o que é feito na sombra será exposto sob luz solar.
Mas o que acontece quando a recalibração não atinge apenas a vida deles, mas a própria reputação que eles tanto tentaram usar para te destruir? Eles riram, duvidaram e honestamente julgaram você no pior momento possível da sua jornada. Mas você não estava quebrado, você estava se preparando. Enquanto eles faziam barulho, você estava em silêncio, não por medo, mas porque você já conhecia o final. Você era a semente na escuridão, e o mundo só aplaude a árvore. O que eles não entenderam é que cada zombaria, cada tentativa de diminuir você, estava apenas adubando o seu crescimento. Você é o tipo de pessoa que transforma a pressão em diamante, e agora você está prestes a brilhar de uma forma que vai cegar quem não acreditou na sua luz. Você não precisou gritar para provar seu valor, porque a sua ascensão será o volume máximo. Eles pensaram que sua humildade era fraqueza e que o seu foco era covardia. Mas o tempo tem uma lealdade feroz com quem anda alinhado, e é ele quem vai cobrar cada risada que foi dada às suas custas. Cada passo que você deu em frente, enquanto eles fofocavam, foi um tijolo na construção da sua soberania. Você não está subindo para se vingar. Você está subindo porque o universo não permite que quem anda na verdade seja pisoteado por quem vive na falsidade. Olhe para trás apenas para perceber a ironia de tudo. A armadilha que eles montaram para você se tornou o palco da sua maior revelação. Agora, eles observam em silêncio, tentando entender como o alvo deles se tornou o exemplo que eles temem seguir. Eles pensaram que te destruiriam, mas tudo o que fizeram foi acelerar sua transformação. Eles mal sabem que o que está vindo é mais do que sucesso. É a prova viva de que quem ri por último tem a verdade como aliada. O que acontecerá quando a sua realidade atual colidir com a descrença deles? Eles estavam esperando que você desmoronasse. Eles assistiram, esperando o momento em que a pressão os faria ceder. Mas você não cedeu. Você endureceu. Cada piada, cada desprezo e cada tentativa de te diminuir não foi um ataque, mas sim o barro que você usou para moldar seu novo eu. O que eles chamaram de seu colapso era, na verdade, o seu projeto de força silencioso. Você pegou a negatividade deles, que era lixo, e a transformou em combustível puro. Você é o tipo de pessoa que não se quebra, mas se compacta sob pressão. Você não precisou gritar para provar nada. Enquanto eles faziam barulho para chamar a atenção, você estava em sintonia com algo muito maior. Sua calma foi a coisa que mais os assustou. Eles acharam que seu silêncio era medo, mas era pura concentração. Eles não perceberam que, ao atacá-lo, estavam apenas assinando um cheque que o universo cobraria com juros. Sua soberania não é medida pelo quão alto você fala, mas pela estabilidade que você mantém quando o caos tenta te derrubar. Hoje, eles olham para você e ficam confusos. Não conseguem encaixar o sucesso que veem com a imagem de fraqueza que criaram. Eles buscam uma explicação, um acaso, uma sorte repentina. Mas a verdade é que o universo não usa a sorte, ele usa o equilíbrio. E a ironia brutal é que, ao tentarem te anular, eles apenas acionaram um mecanismo que os expôs. Você quer saber de verdade o que acontece com a alma de quem tenta destruir um propósito que não compreende? Eles não conseguem parar de olhar para você agora, porque o seu silêncio, aquele que eles confundiram com fraqueza, se transformou na prova de que você estava jogando em um nível que eles sequer podiam ver. Enquanto eles faziam barulho, espalhando piadas e tentando diminuir seu valor, você estava ocupado se alinhando. Eles achavam que a atenção deles significava poder, mas o universo estava documentando cada passo deles e cada passo seu.
Você não precisou revidar, você só precisou existir na sua verdade. Agora, a mesma arrogância que os fez rir está se desfazendo, e o seu crescimento inesperado virou o mapa que eles tentam desesperadamente ler. Você não é a vítima que eles esperavam, você é o ponto de virada que eles criaram para si mesmos. A verdade é que a risada deles era apenas um medo disfarçado. Eles te provocaram porque sua calma era uma ameaça invisível. Eles sentiram sua força antes mesmo de você precisar usá-la. E isso os perturbou, porque gente vazia odeia a autenticidade silenciosa. Eles pensaram que se te humilhassem publicamente, poderiam controlar a narrativa, mas o tiro saiu pela culatra. Você não quebrou sob a pressão, você se transformou. E agora, o que eles tentaram enterrar está florescendo bem na frente dos olhos deles. Toda a energia que gastaram tentando te derrubar só serviu para construir seu próprio pedestal. Você não precisou fazer nada além de ser você, e essa simples coerência é o que está desmantelando o castelo de cartas deles. Eles observam porque não conseguem entender como a pessoa que eles tentaram ignorar se tornou a única que define o ritmo. Você não reagiu, você recalibrou. Você não lutou, você superou. O que eles não perceberam é que o palco não estava montado para a queda, mas sim para a sua ascensão. A confusão deles é a prova final de que você é uma força incalculável. Eles riram da semente. Mas agora, o que acontecerá quando eles virem a colheita? O que eles farão quando descobrirem que seu próximo passo silenciará o passado deles para sempre? Você não foi feito para ser uma nota de rodapé na história de ninguém. Você é o capítulo principal que eles leram tarde demais. Enquanto a arrogância deles fazia barulho, pensando que seu silêncio era medo, a verdade é que você estava operando em uma frequência que eles nem sequer registravam. Eles riram do que achavam ser sua fraqueza, mas estavam, na verdade, zombando do tempo universal que estava trabalhando exclusivamente a seu favor. Você não precisou gritar para provar seu valor, pois sua autenticidade e seu foco eram uma força silenciosa, muito mais potente do que todo o teatro de confianças falsas que eles encenavam. A zombaria deles era apenas o eco da própria insegurança. Eles te atacaram porque o seu alinhamento, o seu senso de quem você é, sem a necessidade de aplausos, era uma ameaça direta à fachada que eles construíram. Eles viram em você um potencial que ainda não estava totalmente exposto. E, em vez de respeitar esse poder em gestação, tentaram minimizá-lo para se sentirem grandes. Mas o universo não recompensa a presunção. Ele honra a verdade. E a verdade é que você é inesquecível. Sua jornada não é sobre vingança, mas sobre superação. E isso incomoda quem apostou na sua queda. Você está prestes a entender por que toda essa zombaria, toda essa tentativa de te diminuir era, na verdade, a fundação perfeita para o seu maior salto. O que eles não sabiam é que você estava se calibrando em silêncio para um momento de revelação que não só calaria o riso deles, mas reverteria o jogo por completo. Chegou a hora de desvendarmos o mecanismo exato pelo qual o universo move as peças, transformando o escárnio em combustível, e como a sua simples existência, alinhada, se torna o fator de correção para a arrogância alheia. Você quer saber por que essa inversão é inevitável? Sua coroação não é um evento que depende de permissão, mas sim o reconhecimento inevitável da soberania que você carrega. Você foi ridicularizado justamente porque sua tranquilidade, sua observação silenciosa, incomodava quem precisa de barulho para se sentir relevante. Eles pensaram que ao zombar de você, estavam te diminuindo, mas na verdade, estavam assinando um cheque em branco para o universo preencher com consequências diretas para eles. Você não precisou revidar.
Você simplesmente se manteve na sua frequência, e essa constância é a sua força mais temível. Aquele que faz barulho tentando te derrubar não percebe que o universo está movendo montanhas em silêncio para garantir a sua ascensão. Você é o ponto de inflexão na história que eles tentaram controlar. Eles presumiram que sua humildade era fraqueza, que seu foco era medo. Mas o universo não recompensa a arrogância, ele premia o alinhamento. Enquanto eles gastavam energia com piadas e fofocas, você estava investindo em sua própria evolução. É por isso que o colapso deles parece repentino e sem sentido para eles, mas é totalmente previsível para quem entende a dinâmica. Você não quebrou. Você se moldou sob a pressão que eles aplicaram, e agora, a versão de você que emerge é inquebrável. Essa é a verdade dolorosa que o seu oponente nunca quis engolir. Sua elevação é permanente e imune à opinião dele. Eles pensavam que estavam escrevendo o seu fim, mas estavam apenas preenchendo as páginas do seu próprio fracasso. A zombetaria deles não era um julgamento seu, mas um reflexo claro da insegurança deles. A ironia final é que você se torna a referência que eles secretamente usam para tentar se reconstruir. Você está pronto para entender como o universo usa a zombetaria alheia para construir o seu trono e revelar por que o seu silêncio se torna a única coisa que eles não conseguem parar de ouvir? Entenda isso. Sua vitória não é um evento, é a confirmação inabalável de quem você sempre foi. Eles acharam que sua quietude era medo, mas o universo acabou de provar que você é o diamante que eles tentaram quebrar sob a própria pressão. Você sobreviveu e subiu, e a queda deles é a prova final de que com você não se brinca. Receba esta palavra. A balança virou de vez. Sua elevação é inegociável e permanente. Para selar este ciclo e cravar esta vitória definitiva na sua vida, faça sua parte agora mesmo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal para não perder o próximo nível e, principalmente, comente o código 11 aqui embaixo para selar essa ascensão. Sua parte é espalhar essa luz. Compartilhe esta mensagem com quem precisa saber que o silêncio deles era a sua maior força. O jogo acabou e você venceu.